Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Senado Federal aprovou o projeto de lei que prevê a taxação das compras internacionais de até $50. Após muita discussão nos bastidores, a alíquota foi definida em 20% sobre o valor do produto. Criticada por quem compra, a medida é defendida pela cadeia de produção nacional que previa uma ameaça para até 18 milhões de empregos e milhares de empresas em todo o Brasil. Quando o novo imposto começará a ser cobrado? Como os consumidores devem calcular o preço final? Para compras acima de $50, qual é a taxa de importação e o que essa medida representa para a economia nacional? Hoje, o JR 15 Minutos discute esse tema com a advogada tributarista, professora do INSPER, Thaís Xingai. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês. Quem nos acompanha nessa edição do podcast é a repórter da Record Brasília, Ariane Bittencourt. Ariane, apesar de pouco popular, essa medida era defendida, mesmo que de forma velada, pela maior parte da classe política e também por empresários de indústrias nacionais. E mesmo assim, a aprovação não foi fácil, né? Oi, Fara. Oi, doutora Thaís. Exato, Fara. Criar um novo imposto nunca é positivo para o poder público. É uma medida que quase sempre gera desgaste em relação ao consumidor, que no final das contas também é eleitor. Mas dessa vez, a nova taxa foi apoiada por entidades que representam a cadeia de produção nacional e também por grandes empresas. Durante o impasse, se o tema seria ou não votado no Senado, um manifesto publicado por instituições que representam produtores de roupas, calçados e indústrias afirmava que a medida combatia uma grande ameaça à economia brasileira e a não criação do imposto colocaria em risco 18 milhões de empregos e milhares de empresas. E aí, após muita pressão do governo, o texto aprovado no Senado prevê um imposto para compras internacionais de até $50 em 20%. Além disso, será cobrado o imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços, o ICMS, de 17%. Mas a medida ainda não está valendo. Como o texto foi alterado no Senado, ele volta para a Câmara para uma nova avaliação e, em seguida, segue para a sanção do presidente Lula. Doutora Thaís, mas como o índice já passou pelos deputados e o texto tem o apoio do governo, é questão de tempo para o início da cobrança deste novo imposto? A avaliação é de que sim, de que esse novo texto deve ser aprovado agora na Câmara dos Deputados e seguir para a sanção presidencial. Doutora Thaís, e para que não fique nenhuma dúvida em quem nos acompanha, como será composto o valor de uma compra internacional? O ICMS será cobrado em cima de qual valor? E é sempre bom lembrar do frete, não é mesmo? Sim, agora, se aprovada essa medida, nós deixaremos de ter a isenção do imposto de importação para as compras até $50. Esse imposto de importação passaria a ser cobrado, da forma como está hoje o texto do projeto de lei, a uma alíquota de 20%, e além da alíquota de 20%, já existe a previsão de incidência do ICMS de 17% para as operações simplificadas de baixo valor, e a cobrança também do IPI, que varia de acordo com o tipo de mercadoria de que a gente estiver falando, de acordo com cada classificação fiscal. Um dos argumentos defendidos pelas empresas e pelas instituições é que sem o imposto existe uma concorrência desleal entre as empresas chinesas e as brasileiras. Agora, de que forma que isso acontece na prática, doutora? Nós temos aqui, eu diria, vantagens e desvantagens de se tributar essas compras até $50. A grande vantagem, aliás, a grande defesa pela tributação, ela está fundamentada na ideia de que precisamos proteger a nossa indústria local e os nossos comerciantes locais dessa concorrência com os produtores, com os comerciantes internacionais. De fato, a entrada, a ampliação do comércio eletrônico envolvendo fornecedores do exterior aqui no Brasil colocou, sim, a indústria e os comerciantes brasileiros em uma situação de perigo. Agora, por outro lado, o que a gente precisa considerar, e é o grande racional que os países fazem em relação a essas compras de pequeno valor. Acho que é importante a gente colocar aqui que é muito usual
os países isentarem essas compras eletrônicas de pequeno valor. E é por fazerem uma análise de custo-benefício mesmo, né? Afinal, controlar essas importações todas gera um custo de fiscalização, um custo de administração, um custo para as próprias plataformas que vão precisar lidar agora também, né? Que precisarão, se o projeto for aprovado, lidar com essa tributação sobre compras de pequeno valor. Existe uma avaliação aqui econômica que não é simples, né? O que a gente costuma chamar de um trade-off. Tributar pode sim gerar um benefício de proteger a nossa indústria local, os nossos comerciantes locais, mas também gera alguma complexidade e pode impactar negativamente também a economia. Agora, doutora, ainda sobre o trade-off, outro ponto defendido para a criação do imposto é o fato que os empregos gerados pelas plataformas internacionais de e-commerce são em seus países de origem, não aqui no Brasil. A senhora acha que recolher o imposto corrige, pelo menos em parte, esse problema? E uma outra questão, a senhora então afirma que faltou uma discussão econômica mais densa do que houve nessa discussão política para aprovar essa lei? Tributar essas operações, essas compras de pequeno valor, pode sim endereçar, né, ao menos reduzir esse problema de alocação de mão de obra envolvendo as plataformas de comércio internacional. Agora, não sabemos se essa resposta é positiva ou negativa, porque não temos estudos embasando essa tomada de decisão que foi feita pelo Congresso Nacional. A tributação dessas compras de pequeno valor pode sim reduzir, né, mitigar problemas econômicos, como o problema da alocação de mão de obra nas compras internacionais, o problema do próprio deslocamento dos lucros, né, dos resultados que acabam não ficando totalmente aqui no Brasil e reduzindo a nossa base tributária. Agora, não sabemos se de fato esses benefícios vão acontecer com a tributação dessas compras, justamente porque não tivemos estudos robustos, completos, de impacto econômico dessa medida que está sendo agora, né, em vias de ser aprovada pelo Congresso Nacional. E tem aqui um ponto de preocupação que eu gostaria de destacar, que é o fato de essa medida, essa tributação, sequer ter sido discutida dentro de um projeto específico. A tributação das compras de até $50 foi incluída como o que nós chamamos de jabuti, dentro de um projeto de lei que, na verdade, tratava do MOVER, que é o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, um programa voltado à sustentabilidade e à redução da emissão de carbono em operações com veículos, né? Então, era um projeto todo desenhado para discutir um tema específico que não tem relação nenhuma com a importação, né, pelos consumidores aqui locais de produtos diversos via plataformas digitais. Quando tratamos de tributar a importação, tem uma série de aspectos tributários e econômicos que precisam ser considerados. O Brasil é signatário do GATT, que é o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, e o GATT tem uma série de previsões, ele permite, claro, né, que se tribute importações nos países, mas essa tributação de importações, ela precisa ser muito cautelosa. Eu não posso gerar discriminação a determinados produtos ou países. Eu também não posso usar a tributação como uma forma de se proteger injustamente a indústria nacional. Então, todos esses fatores precisam ser considerados, eles não são triviais e mereceriam, sim, uma discussão mais cuidadosa na minha avaliação. Pelo fato do trecho que diz respeito à taxação dessas compras internacionais ser um jabuti, estar ali como uma matéria estranha ao assunto original do projeto de lei, a senhora então considera que a gente teve um empobrecimento dessa discussão, de modo que lá na ponta, por exemplo, podem acabar sendo prejudicados, como a senhora mencionou, até mesmo os brasileiros pequenos que acabam de alguma forma comprando talvez a matéria-prima ou produtos de fora para que possam revender por aqui, e a gente pode ter um efeito rebote, o contrário do que se espera inicialmente. E a minha segunda pergunta seria justamente no sentido de tentar entender
o porquê, né, que a gente tem esses produtos internacionais, sobretudo os produtos chineses, com preços tão mais em conta do que aqueles que a gente vê aqui no Brasil. Tem um indicador dos Correios que mostra que 80% dos pacotes internacionais que entram aqui no Brasil são da China, cerca de 300 mil encomendas por dia, e muitas vezes a gente não entende, né, o que faz com que esses produtos chineses sejam tão mais baratos que os brasileiros. A gente tem aqui uma série de fatores que acabam afetando o preço dos produtos chineses, né? E fatores que vão até além da tributação, por exemplo, a eficiência das indústrias, regras trabalhistas que, né, em outros países são muito mais brandas do que as regras trabalhistas que nós temos aqui no Brasil. Não significa que os outros países estão certos ou errados, mas os impactos sobre o preço acabam sendo significativos. E a gente tem também uma questão tributária, que é o fato de aqui no Brasil, a tributação sobre a produção, sobre o consumo, ela ser cumulativa. Então a gente tem tributo que vai incidindo sobre tributo, e isso no final do dia acaba aumentando muito os nossos custos de produção. Por vários fatores, as nossas empresas brasileiras tendem a ter uma produção mais ineficiente, e isso faz com que a gente tenha dificuldade de competir com os produtos do exterior, independentemente de se tributar ou não importações de pequeno valor. Um ponto de atenção aqui com o jabuti, né, com o fato de a gente estar falando de uma matéria estranha ao projeto de lei, é que, no final do dia, tributar ou não essas importações, como tratar todas essas transações que acontecem por meio de plataformas, é uma discussão que nós estamos tendo no mundo todo, não é uma discussão própria aqui do Brasil, né? Lá na União Europeia se discute como é que vamos tratar os serviços de transporte via plataforma, o aluguel por temporada via plataforma, mesmo as vendas via plataforma de produtos que vêm de fora da União Europeia, são objeto de tributação a nível de discussão e tributação a nível internacional. A União Europeia até criou um sistema todo próprio para o controle dessas importações. Então, não é uma discussão, não é uma jabuticaba nossa, tá? Ela é uma discussão séria e necessária. Nós precisamos refletir sobre esses novos modelos de negócios que estão surgindo. A nossa Constituição aqui no Brasil prevê que as políticas públicas, elas precisam ser objeto de análises ex ante e ex post. Então, antes de implementar uma determinada política, a administração pública, né, e aqui a tributária também, precisam desenhar com cuidado a política, testar os potenciais efeitos adversos daquela medida que vai ser implementada. E depois que a medida é implementada, a partir dessa análise ex ante é que a gente consegue monitorar se a medida está indo bem, se ela está gerando os efeitos esperados. Agora, doutora, conforme a Ariane disse, o número de pacotes que chegam ao Brasil, vindo principalmente da China, impressiona. Com a taxação, esse volume pode cair, mas o que os produtores nacionais precisam fazer para atrair a atenção dos consumidores? Ou seria, como a gente ouve muito por aí, impossível competir com a produção chinesa? É difícil fazer essa avaliação. Sem estudos, sem dados, a gente vai conhecer esse resultado quando ele de fato começar a acontecer, né? A gente não está falando de uma tributação tão elevada. A grande mudança é a inclusão do imposto de importação nessas compras de até $50, estamos falando aqui de um imposto de 20%. Ainda assim, pode continuar sendo difícil para a indústria, para o comércio local competir com esses produtos que vêm do exterior e que vêm principalmente da China. E tem aqui um fator também, até tecnológico, né? Porque muitas dessas plataformas são plataformas muito bem desenhadas, constantemente atualizadas, então tem produto ali novo, disponível para o consumidor o tempo todo, é uma plataforma de fácil acesso, é fácil comprar, tudo isso dificulta muito a competição com esses concorrentes internacionais. Doutora, e para as compras internacionais acima de $50, a regra não muda e o imposto de importação continua o mesmo, de 60%? Para as compras acima de $50, o tratamento
continua sendo o que sempre tivemos. Além de criar impostos para importações e combater a pirataria, reduzir os tributos em produtos nacionais, pode ajudar a aumentar a competitividade? Essa medida pode ajudar, sim, a aumentar a competitividade dos nossos produtos locais. Aliás, ela tende a aumentar a competitividade. Afinal, vamos aumentar o preço desses produtos que vêm do exterior. A gente só precisa ter em conta que esse reflexo, essa análise, ela é multifatorial. A tributação não é o único fator que impacta a competitividade das empresas brasileiras em relação aos produtores e comerciantes estrangeiros. Muito bem, o 15 Minutos de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação da advogada tributarista, professora do INSPER, Thaís Xingai. Obrigado, doutora. Obrigada. Eu agradeço também a participação de Ariane Bittencourt, repórter da Record em Brasília. Obrigado, Ariane. Obrigada, Fara. Obrigada, doutora Thaís. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Nós te aguardamos no próximo episódio. Até lá.